Qual é o significado original da Páscoa? Como surgiu a ideia do coelho e de ovos de chocolate? Por que na Sexta-feira Santa dizem que não se deve comer carne e nem peixe? E o que nos diz a Bíblia Sagrada sobre a Páscoa? Olá, sou Nelson Marculino e no vídeo de hoje vamos falar sobre por que comemoramos a Páscoa. Será que o cristão deve comemorar a Páscoa? Por isso, meu irmão, minha irmã, não saia desse vídeo, assista esse vídeo até ao final, porque você não vai se arrepender. Mas antes de mais, eu quero convidar-te, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal agora mesmo, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu joinha, o seu comentário nesse vídeo e compartilha esse vídeo com mais alguém. E para você que quer aprender a orar de forma eficaz, baixa agora mesmo o PDF do livro Oração Matinal, o link abaixo aqui na descrição. Nos dias de hoje, a Páscoa geralmente é comemorada e acontece num domingo qualquer entre o dia 22 de março a 23 de abril. Porém, tem sido comemorado com ovos e coelhos de chocolate. Será que isso é bíblico? O ovo da Páscoa que temos hoje apareceu graças ao desenvolvimento da indústria do chocolate em 1828, que significa que antes dessa data não se comemorava a Páscoa com esse ovo e com esse coelho. Alguns dizem que foram os anglo-saxões os primeiros a usarem o coelho como símbolo da Páscoa. Outros, no entanto, relacionam ao culto da fertilidade que era celebrado pelos babilônicos e mais tarde levado para o Egito. Na França, um dos coelhos da floresta foi escolhido para levar um ninho cheio de ovo ao príncipezinho que estava doente. O Concílio de Niceia, no entanto, foi quem estabeleceu a Páscoa cristã em 325 na nossa era, na era cristã. Queridos, o peixe sempre foi um símbolo adotado pelos primeiros cristãos, de acordo com a tradição cristã. E em grego, a palavra peixe ela era símbolo de confissão de fé. E mais tarde, ele foi adotado pelos primeiros cristãos da igreja primitiva, porque significava Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador. O costume de comer peixe na Sexta-feira Santa está associada ao fato de que Jesus ter repartido este alimento entre a multidão. Lembra-se do milagre da multiplicação do pão e peixe? Pois é daí onde surge o costume de comer o peixe na Páscoa. Só que a Páscoa é anterior à multiplicação do pão e peixe. Assim, a tradição de não comer carne com sangue derramado por Cristo Jesus em nosso favor é uma tradição meramente humana. Então, na Páscoa, nada de não comer carne, nada de só comer peixe. Isso são dogmas e costumes humanos. Não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa judaica e nem tem nada a ver com a história do cristianismo. A Páscoa, queridos irmãos, tem a sua origem no Egito. Lembra-se, no livro de Êxodos, no capítulo 12, nós temos a instituição desse memorial. Israel, como nação de Deus, esteve durante 430 anos no Egito. Entre esses 430 anos, muitos desses anos foram vividos como escravos. E o povo começa a clamar por um libertador, começa a clamar por um resgate, pela libertação. Foi então que Deus levanta Moisés, fala com Moisés no meio da sarça ardente, chama Moisés e ordena a Moisés: vai libertar o meu povo. Moisés chega no Egito e manifesta a glória de Deus através das 10 pragas. Depois de 9 pragas que Moisés realiza e opera no Egito, Faraó mesmo assim não queria deixar o povo de Deus ir. Com isso, Deus anuncia uma última praga, a morte dos primogênitos. Só que em meio a essa praga que desce e mata todos os primogênitos no Egito, desde homens
a animais, nenhum dos primogênitos do povo de Israel foi atingido com essa praga. Mas a ordem, a lei era que Israel matasse cordeiro e espargisse as portas e as janelas com o sangue desses cordeiros, para que o anjo da morte, quando passasse por Egito, não mataria ninguém, nenhum dos primogênitos de Israel. Com isso, o anjo passa por cima. Por isso a palavra Páscoa no original significa passar por cima, lembrando então este dia memorável que foi desgraça e morte para os egípcios, mas foi libertação, livramento, resgate e salvação para os judeus, porque quando o anjo passava para matar na casa dos egípcios, o anjo passou por cima, significando que a morte passou por cima de todo o povo de Deus. Então, qual é o verdadeiro significado da Páscoa para nós os cristãos e para os judeus também, principalmente para nós? Primeiramente, o significado histórico da Páscoa tem a ver com libertação. O povo de Israel escravo na terra do Egito, Deus milagrosamente os libertou através do seu servo Moisés. Então, Páscoa primeiro significa libertação. Segundo, a Páscoa para nós os crentes não só tem um significado profético, que significa redenção. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado de acordo com Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, no verso 7. A Páscoa, queridos, era uma convocação santa, uma espécie de comemoração perpétua do livramento de Israel da morte. É o dia que Israel celebrava o livramento da morte de todos os seus primogênitos. Páscoa é um testemunho permanente de que a sua salvação é através do sangue do Cordeiro. Assim como o povo de Israel no deserto foram salvos pelo sangue do Cordeiro, nós hoje fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro que foi morto por Israel fala de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, pois o sangue do Cordeiro do Velho Testamento apontava para o sangue de Cristo, oferecido em sacrifício na cruz do Calvário, que é o único e verdadeiro Cordeiro que expia e tira todo o pecado do mundo. Na oferta de Abel, em Gênesis capítulo 4, encontramos o cordeiro tipificado. No carneiro preso entre os arbustos, em Gênesis 22, encontramos também o cordeiro tipificado. O cordeiro também foi profetizado em Êxodos capítulo 12. Encontramos também o cordeiro especificado em Isaías capítulo 53, que é o cordeiro personificado. Agora já não é animal, agora é o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para nos salvar, nos livrar e nos libertar de toda sorte de morte. Em 1 João capítulo 1, o Cordeiro está identificado. Diz o grande profeta João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1, no verso 29. Em Apocalipse 5, o Cordeiro está magnificado. Em Apocalipse 22, o Cordeiro é glorificado. Querido, quero que você entenda: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, diz o apóstolo Paulo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Oh glória! 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. O que isso nos ensina, queridos? Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Este é o homem que morreu por você e morreu por mim. Veio ao mundo para morrer.
mas de que adiantaria? Que proveito teria se simplesmente o Salvador estivesse morto ou tivesse morrido? Não, ele morreu, mas não está morto. Ele ressuscitou e ele está vivo. Agora, a Páscoa é para os cristãos? Chegamos no momento alto desse vídeo. Antes de responder essa questão, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu joinha e o seu comentário nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais alguém. A vida recebeu um significado novo hoje. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é demonstrada através da Santa Ceia do Senhor, pois Cristo descartou a Páscoa e colocou no seu lugar a Ceia do Senhor para a comemoração da sua própria morte. Então, crente, principalmente cristão, na nova aliança não celebra a Páscoa, porque a Páscoa não é uma festa cristã, é uma festa judaica. Hoje nós temos o privilégio de celebrar a Santa Ceia do Senhor e não a Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa. Em sua morte, Cristo deu um novo significado e ampliação à Páscoa. A Páscoa, por sua vez, representa o esclarecimento e a interpretação da cruz para nós. Páscoa é sombra, a cruz é a substância. Páscoa é o modelo, a cruz é a perfeição. 1 Coríntios 5:7. Limpai-vos do fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado. Paulo está dizendo: limpa a sua casa completamente, porquanto é chegado o período da Páscoa, e a nossa Páscoa é Cristo crucificado por nós. Ora, escuta bem, se os judeus se mostravam cuidadosos em limpar-se de todo o fermento velho, todo o fermento que houvesse na sua casa, quando chegava o período da Páscoa, quanto mais nós, os crentes no Novo Testamento, devemos ser cuidadosos em limpar-nos de todo o fermento nas nossas vidas. Cristo Jesus morreu durante um período da Páscoa. Agora, Paulo está dizendo e está escrevendo de maneira bem clara para os crentes que viviam naquela época. Meu Deus, os crentes judeus que habitavam na cidade de Coríntios deviam limpar-se de todo o fermento. Eles estavam limpando as suas casas de fermento, mas a igreja de Coríntios, a casa de Deus naquela cidade, permanecia repleta de fermentação, a despeito de quê? Do Cordeiro Pascal, que é Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, que já tinha sido crucificado. Com isso, Paulo estava a dizer que o verdadeiro sentido da Páscoa para nós não tem nada a ver com comer peixe ou comer carne, comer chocolates ou ovo. Não tem nada a ver com o coelho da Páscoa. Páscoa para nós tem a ver com santificação, purificação, libertação e salvação, remoção de fermento. O que é fermento? Pecado, remoção de pecado, para nos lembrarmos da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, mas instituiu a ceia para nós. Então, nesta semana de Páscoa, que devemos nos lembrar é que Jesus morreu por nós, ressuscitou e voltará. Enquanto isso, enquanto esperamos a sua volta, devemos tirar de nós o pecado, a imoralidade sexual, a mentira, o engano, a soberba, a inveja, tirar todo o fermento e nos tornar santos, purificados para o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Shalom.